Olá, estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O estudo de hoje tem como título Gênesis, o livro da criação divina. Todos sabemos que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o qual narra tanto o princípio do mundo e da humanidade, quanto também a pré-história de Israel. Sabemos que Israel tem um papel preponderante no plano de Deus para a raça humana. Gênesis é, de fato, o livro de começos. É o livro que prepara o terreno para toda a história entre Deus e sua criação. É muito importante conhecermos o livro de Gênesis, porque, como dizemos, Gênesis é o livro de princípios. No capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio. Isto é, a palavra Gênesis em seu significado, princípio, início, começo. Neste livro nós temos o princípio do universo, da matéria, dos animais, das plantas, do homem, do tempo sim, porque é aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando o tempo e o espaço passaram a ser mensuráveis, passaram a ser medidos. Temos aí o início do pecado, do sofrimento e tristeza, temos o início do casamento, da família, do governo, das línguas, do trabalho, da religião divina e também da falsa religião. Temos o início das nações, temos o início da roupa, do dízimo, do sábado, da música, da guerra, do nascimento, da promessa messiânica. Ou seja, o livro de Gênesis é realmente o livro do início, o livro do princípio. Isso é muito importante para todos nós. Gênesis, ele é por excelência o livro da introdução maravilhosa a toda a Bíblia. Trata do começo de todas as coisas, como mencionamos, dos céus e da terra, das plantas e dos animais e do gênero humano, e também de todas as instituições e relações humanas. É tipicamente a sementeira de toda a Bíblia, pois nele encontra-se o embrião de todas as doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. Sobre o título do livro, o título Gênesis, que significa literalmente começo, vem da palavra grega que foi utilizado pela tradução grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta. Já o título em hebraico, como foi originalmente escrito o livro, é retirado das primeiras palavras do livro, que é em hebraico Bereshit, o Breshit, e significa no princípio. É muito importante ver isso porque não somente o livro de Gênesis, mas todos os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem como título geralmente as primeiras palavras do início do livro. E no caso do livro de Gênesis, esse título é certamente apropriado, pois além de demonstrar o princípio do universo, do homem e do povo de Deus, Gênesis também prepara o terreno para a plena compreensão da fé bíblica. O primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se quisermos entender verdadeiramente a revelação de Deus, temos que iniciar nosso estudo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem deste livro para estudar o restante da Bíblia.
de Gênesis não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar as suas afirmações. O livro de Gênesis não é uma obra biográfica, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga os caminhos da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. Sobre o autor do livro, não resta nenhuma dúvida quanto a quem escreveu o livro, apesar dos muitos debates que existem por diversos segmentos de estudiosos. Ele é chamado o livro da lei de Moisés. Existem referências similares aos 5 primeiros livros da Bíblia como sendo de autoria de Moisés. Muitas vezes, a partir dos dias de Josué, o sucessor de Moisés, já se mencionava isso. De fato, 200 referências a Moisés em 27 livros posteriores da Bíblia está assegurando-nos que esse livro foi escrito por Moisés, o grande legislador de Deus. Nunca os judeus contestaram que Moisés fosse o autor desse livro. E também as escrituras gregas, elas mencionam frequentemente Moisés como sendo o escritor da lei, sendo o testemunho culminante. E também o próprio Jesus Cristo muitas vezes menciona Moisés. Moisés, ele escreveu, nós sabemos, sob ordem direta de Deus e sob sua inspiração. Isso fica claro nos livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, como em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Êxodo 34, 27, em Josué capítulo 8, versículo 31, Daniel capítulo 9, versículo 13, no Novo Testamento, Lucas capítulo 24, versículo 27, versículo 44. Existem muitas evidências que comprovam que realmente Moisés é o autor desse livro. E alguém disse, mas professor, isso é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos que normalmente Gênesis é atribuído a Moisés. E Jesus afirma que a circuncisão que é apresentada em Gênesis, capítulo 17, no versículo 12, faz parte da lei de Moisés. Mas comum ainda no Novo Testamento são declarações do Pentateuco como sendo de autoria de Moisés. Não somente do livro de Gênesis, mas dos outros 4 livros do Pentateuco. Podíamos citar muitas partes do Novo Testamento, como Mateus capítulo 8, versículo 5, Marcos capítulo 1, versículo 44, Marcos 7, versículo 10, Lucas capítulo 2, versículo 22, Lucas 20, versículo 37, João capítulo 1, versículo 17, Atos capítulo 3, no versículo 22, Romanos capítulo 10, versículo 5 e assim sucessivamente. Agora vem a pergunta, mas quando é que foi escrito o livro de Gênesis? Sabemos que as cronologias do Antigo Testamento são difíceis. Porém, o livro de Gênesis, ainda que não diz ali quando foi escrito, se calcula que a data de sua autoria é provavelmente entre 1440 e 1500 antes de Cristo. Ou seja, é entre o tempo quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito até a sua morte. Ou seja, que durante a peregrinação, a saída do Egito, até a morte de Moisés,
antes da entrada do povo do Egito, se supõe que esse é o período em que Deus foi revelando a Moisés os fatos ocorridos ali que nós encontramos no livro de Gênesis. Então, ele foi escrito com que propósito? Ele foi escrito como base para toda a Bíblia. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Tirando o livro de Gênesis da Bíblia, a Bíblia ficaria como um edifício sem alicerce. Toda a revelação cairia por terra. Isso fica muito claro quando analisamos a profundidade que há nas revelações divinas do livro de Gênesis. Por esse motivo, esse livro tem sido chamado de o viveiro das gerações da Bíblia, pelo fato de nele se encontrarem todos os começos das grandes doutrinas referente a Deus, ao homem, ao pecado, à salvação, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O livro relata como se tornou necessária a redenção devido ao pecado do homem em sua desobediência a Deus, e também como Deus escolheu uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Esse chamamento através de Abraão fica muito patente no livro de Gênesis. O livro de Gênesis também tem sido chamado de semente e enredo de toda a Bíblia. A maioria das principais doutrinas, já falamos que tem sua origem ali, tem sua introdução em forma de semente no livro de Gênesis. A doutrina da criação, a imputação do pecado, a justificação, expiação, a depravação da raça humana, a ira, a graça, a soberania, responsabilidade e muitas outras são abordadas neste livro de origens chamado Gênesis. Muitos pensam que Gênesis é apenas no princípio criou Deus os céus e a terra, ou a história de Caim e Abel, ou a história do dilúvio, ou o chamamento de Abraão. É muito mais do que isso. O livro de Gênesis, que abarca, que cobre pelo menos uma média de 2000 anos de história. E já falamos que não é inteiramente história. O livro de Gênesis é uma interpretação espiritual da história. Muitas origens são registradas ali nos primeiros 11 capítulos. Já vimos e mencionamos a origem do universo, a origem da vida humana, a origem do pecado, a origem da morte, a redenção, civilização, a origem das nações, das línguas. Tudo isso retratado no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Isso até o capítulo 11. O restante do livro, a partir do capítulo 12, trata do começo da raça hebraica, da nação de Israel. Primeiro, sua formação através do chamado de Abraão. E depois, o seu desenvolvimento subsequente e sua história mediante as figuras importantes de Isaac, Jacó e José. Os primeiros capítulos de Gênesis têm estado continuamente sobre fogo cruzado da crítica moderna, mas os fatos que apresentam, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais têm sido negados. Isso é muito importante. Não precisa ser cristão evangélico para entender a veracidade, entender e aceitar a veracidade do livro de Gênesis. Outro detalhe importante, não é propósito do autor de Gênesis dar um relato detalhado da criação. Ele dedica, por exemplo, apenas um capítulo
a esse tema. Só um esboço contendo alguns fatos fundamentais, enquanto ele dedica 38 capítulos à história do povo escolhido, que é o povo de Israel. Gênesis indica com a formação do sistema solar os preparativos para a terra, para a sua habitação e a criação da vida. A criação teve 8 atos e foram executados em 6 dias. E eu digo sempre que com tal beleza, majestade e simplicidade, começa ali o relato da criação em Gênesis. Porém, uma análise do capítulo 1 de Gênesis não é tão simples e direta como uma leitura casual do texto bíblico. É muito profundo entender o capítulo 1 do livro de Gênesis. E quais são as características literárias? Gênesis, claramente, ele possui 2 divisões principais. Primeiro, a história primeira, dos capítulos 1 ao capítulo 11. Segundo, a história dos patriarcas, do capítulo 12 até o capítulo 50. Assim que, dividindo o livro de Gênesis em 2 seções, nós teremos história primitiva e história patriarcal. Vejamos a história primitiva. Ela registra a criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A queda do homem, Gênesis capítulo 3 ao capítulo 5. O dilúvio, Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9. E a dispersão, Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Já a história patriarcal registra a vida de 4 grandes homens. Abraão, Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25. Isaac, capítulo 21, versículos 1 até o 35. E aí nós temos a história de Isaac. Jacó, capítulo 25. Nós temos a história de José a partir do capítulo 30. Então, em relação com a história primitiva, a história primeira, a história dos patriarcas, ela é mais definida geográfica e historicamente, vinculando-se diretamente à cultura do povo do antigo Oriente Médio e tratando explicitamente dos antepassados de Israel. E esta divisão é, obviamente, composta de 3 blocos de material. Primeiro, a história de Abraão e Sara, Gênesis capítulo 11 até o capítulo 25. Segundo, a história de Isaac e Jacó, Gênesis capítulo 25 até o capítulo 36. E terceiro, a história de José e seus irmãos, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Quando vemos a estrutura e o conteúdo do livro, nós notamos que uma das características marcantes do livro é a forma como ele foi estruturado, a sabedoria de Deus. Do ponto de vista da história, temos 2 categorias que são claramente reconhecidas na estrutura do livro de Gênesis. Primeiro, nos capítulos de 1 ao capítulo 11, que narra a história das origens de uma forma geral. Segundo, do capítulo 11 ao capítulo 50, que é a história do povo judeu, como já mencionamos, e a história dos patriarcas. E, inclusive, um comentário sobre essa estrutura, John Hartley, ele diz que Gênesis, do capítulo 1
ao capítulo 11 é um prefácio à história da salvação, tratando da origem do mundo, da humanidade e do pecado. E ele diz que do capítulo 12 ao capítulo 50 se encontra as origens da história da redenção no ato de Deus escolher os patriarcas juntamente com a promessa ou as promessas de terra, posteridade e também aliança. Isso é muito importante ao ver o detalhe, a estrutura do livro de Gênesis. O conteúdo de Gênesis é muito importante, porque ele inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da terra para a sua habitação e a criação da vida sobre a terra. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Isso já mencionamos anteriormente. A criação da terra, a preparação da terra para a habitação humana, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25. E é importante, quando tratamos do livro de Gênesis, da simplicidade com que começa o livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Significativamente, esta sentença inicial identifica o Deus que nós cremos, como sendo o Criador e sua criação material, como sendo, baseado nesse versículo, os céus e a terra. Quando falamos os céus, aí engloba todo o sistema que conhecemos como universo. Com essas palavras escolhidas, começa a história do mundo, não apenas a história da terra, não apenas a história do homem, mas a história do universo, que nós conhecemos como mundos. E isso se realiza, como vemos, em diferentes períodos, chamados dias, e cada qual começando com essa noitinha, que nós entendemos depois das 18 horas, se usarmos o relógio cronológico de hoje, quando a obra criativa daquele período é indefinida. Por que indefinida? Nós não sabemos como foi, como era o período de tempo. Pode ter sido de dias, que entendemos de 24 horas, como entendemos hoje, ou pode ser de uma forma diferente. Mas isso não altera em nada a veracidade da narrativa do livro de Gênesis. Aí diz que em dias sucessivos, nos primeiros capítulos, nos fala que aparecem a luz, a expansão da atmosfera, logo depois a terra seca e a vegetação. Os luzeiros, ou seja, sol e lua, para separar o dia e a noite. Logo depois aparecem os peixes, as aves, os animais terrestres e, por fim, aparece o homem. Notamos que Deus dará a conhecer aqui a sua lei que governa as espécies. A barreira intransponível que impossibilita uma espécie evoluir em outra, colocando por terra a teoria da evolução. Somos criacionistas convictos. Como diz alguém, criacionistas de carteirinha. Notamos aqui no Gênesis que, tendo feito o homem à sua imagem, à sua própria imagem,
Deus anuncia o seu propósito triplo para com o homem na terra, que é enchê-la de uma prole justa, subjugá-la e ter em sujeição a criação animal que foi feita por Deus. O sétimo dia, aqui em Gênesis, ele é abençoado e declarado sagrado por Deus, que passa então a descansar de todas as suas obras que tem feito. Logo a seguir, o relato no Gênesis nos fornece uma vista de perto e ampliada de toda a obra criativa de Deus relativa ao homem. Aqui descreve o jardim do Éden e sua localização, declara a lei de Deus sobre a árvore proibida, fala sobre Adão dar nome aos animais, e daí a respeito de Deus providenciar, primeiro, o primeiro casamento que se tem história, formando desde Adão, desde seu próprio corpo, uma esposa, trazendo-a a este e apresentando-a como sua mulher. Os capítulos seguintes de Gênesis explicam a origem de muitas qualidades misteriosas da vida. Por exemplo, a sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, a doença, as dores de parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e as dispersões das raças e línguas sobre a face da terra. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, inicia o que mencionamos anteriormente, o chamado de Abraão e a inauguração do concerto de Deus com ele. Um concerto glorioso e eterno que foi renovado com Isaac e com Jacó. Gênesis é impressionante pela forma característica de sua narrativa e que é realçada pelo relato inspirador, inclusive, de José e pela multiplicação do povo de Deus ali no Egito, durante o período da escravidão no Egito. Trata-se, então, de uma lição na eleição divina. Conforme nós vemos já século depois, no livro de Romanos, capítulo 9, nas palavras do apóstolo São Paulo. Gênesis antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a Trindade, a instituição do casamento, a seriedade do pecado, o julgamento divino e a justificação pela fé. A árvore da vida, que é perdida ali no livro de Gênesis, vamos ver que ela é restaurada em Apocalipse, no capítulo 22. E vamos ver que Gênesis conclui com a bênção de Jacó sobre Judá, de cuja tribo viria o Messias, nosso Senhor Jesus. Ali diz no capítulo 49, versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Isso já no livro de Gênesis. Um escritor diz que nós temos 7 características fundamentais no livro de Gênesis. Primeira característica: foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com a possível exceção do livro de Jó, mas não nos acontecimentos. Os acontecimentos do livro de Gênesis antecedem os acontecimentos do livro de Jó. Resiste então ali o começo da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Segunda característica do livro de Gênesis:
A história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Isso é muito interessante. E começa com o primeiro casal humano, dilata-se abrangendo o mundo antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, e a seguir limitar-se-á o quê? A história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção até o final do Antigo Testamento. Terceira característica: Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obras de Deus. E não é um processo independente da natureza. A natureza não cria a natureza. Nós veremos que, pelo menos 50 vezes, nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como o Deus Criador. Quarta característica: Gênesis é o livro das primeiras coisas. Vale a pena a redundância que já citamos 2 vezes aqui. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. A quinta característica, o concerto de Deus com Abraão, que começa com o seu chamado, ali no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, foi formalizado no capítulo 15 e foi ratificado no capítulo 17. E é de máxima importância em toda a Bíblia. Todo esse plano, esse projeto redentor que nós temos plasmado no Novo Testamento, vem aí, desde o chamado do patriarca Abraão. Sexta característica do livro de Gênesis: somente Gênesis e unicamente ele explica a origem das 12 tribos de Israel. A sétima característica: o livro de Gênesis revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante 430 anos aproximadamente e assim preparam o caminho para o Êxodo, que é o evento redentor central do Antigo Testamento. Essas características no livro de Gênesis são importantíssimas para entendermos as revelações contidas no Novo Testamento. Agora, qual é a concepção de Deus em Gênesis? Sem dúvida alguma, eu digo que Deus é a personagem principal do livro de Gênesis, como as seguintes características podem mostrar. Ele é mencionado como o Deus, como ele, quer dizer, Deus. 16 vezes ele aparece como Adon, Senhor. 40 vezes ele aparece no Gênesis como Elohim, Deus. 194 vezes ele aparece como Yahvé, ou Jeová, Senhor. Aí, 167 vezes. Ou seja, somando isso, 16 vezes como ele, Deus, 40 vezes como Adon, 194 vezes como Elohim, é bastante, né? E 167 vezes como Yahvé, o Senhor. Em outras palavras, sem mencionar as centenas de pronomes para se referir a Deus em Gênesis, ele é mencionado mais de 400 vezes neste livro. Olhe a importância de Deus no livro de Gênesis.
Absolutamente nenhuma outra personagem chega perto desse número de ocorrência. Por exemplo, o nome Adão aparece apenas 18 vezes em Gênesis. O ser humano mais nomeado no livro é Abraão. Aparece 130 vezes. Terceiro, se Deus é a personagem central, quais são os seus atributos nesta narrativa? Quais são os atributos? Bem, primeiro, o Deus de Gênesis é uma pessoa. Ao invés de uma força impessoal, por causa disso, o livro atribui a ele tanto características psíquicas, ele sente, ele ama, ele pensa, ele decide, ele planeja, etc. Como também ações sociais em relação aos seres que ele mesmo cria. Ele os vê, ele escolhe, ele abençoa, ele castiga, dentre outras. Contudo, o Deus de Gênesis é uma pessoa transcendente, isto é, uma que não se confunde com a sua criação. Nos livros subsequentes do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, esse atributo é chamado de santidade. Isso é importante entender a pessoa de Deus no livro de Gênesis. Também nós vemos que no livro de Gênesis, o Deus de Gênesis é um Deus que age. Ao invés de ser um ídolo morto ou um eremita, imutavelmente isolado de todos os outros, como temos os deuses pagãos. Assim que, existindo sozinho, com a Trindade, ele decide criar o universo e todos os outros seres como a expressão do seu plano e propósito. Isso fica muito claro em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Também vemos que o Deus de Gênesis é um Deus que ama. Isto é, ele atua em benefício do outro, ainda que o outro não mereça o seu apoio. Notamos que, mesmo depois da queda, Deus protege o homem rebelde. Isso fica muito claro em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 21, até o capítulo 4, versículo 15. Deus procura comunhão com esse ser humano. Você vê no capítulo 3, versículo 8. E também manifesta o seu grande projeto de abençoar todos os povos da terra por meio do seu servo eleito, nesse caso que é Abraão, que fica claro no capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Vemos também que o Deus de Gênesis é um juiz justo, a saber, o juiz que sempre exige o que é reto e julga corretamente e de acordo com a natureza da criatura que está sendo julgada e que ele mesmo criou. O Deus de Gênesis é um Deus que procura o homem desviado a fim de salvá-lo. Veremos que em nenhum lugar em Gênesis é Deus explicitamente chamado de Salvador ou de Redentor. Mas mesmo assim, ele recusa ser um Deus sem homem. Pelo contrário, quando o homem peca, este Deus vai atrás do pecador, indagando-o. Isso está no capítulo 13, versículo 7, a partir do versículo 7. Renovando com ele, olha só, suas relações, fazendo os preparativos necessários para abençoar todas as nações do mundo por meio do seu povo eleito. Isso está muito patente no capítulo 12, com o chamado de Abraão. Aí nós
vemos que há uma teologia no livro de Gênesis. A teologia de Gênesis é, como já dissemos, que esse livro é uma autorrevelação de Deus para o povo de Israel. Não poderíamos deixar de falar de sua pessoa como é apresentada por ele, sobretudo quando analisamos as características da revelação de Deus, do propósito de Deus no livro de Gênesis. E sobre esse assunto, House, ele diz: certamente tornou-se visível um retrato nítido de Deus. Ele é a única divindade que atua nesse relato. Só Deus cria, de maneira que só Ele julga o pecado, chama, dirige e abençoa Abraão e todos os seus descendentes. Protege e livra em todas as circunstâncias o povo agora chamado de Israel. Esse Deus comunica-se com o povo alternadamente, emanando ordens, fazendo promessas e dando orientação. Ele trabalha para tirar o pecado e algo que o mundo não entende. Esse pecado que atribula toda a raça humana é uma preocupação de Deus, do Deus Criador da raça humana. E o importante no livro de Gênesis é que esse Deus não tem qualquer começo. Ele não tem rival. Ele não tem limites de tempo ou espaço, falha moral ou interesses ocultos. Deveras, o relato de Gênesis é proveitoso para edificar a fé. Apresenta tais exemplos magníficos de fé que nos deixa adonadados. Essa característica provada da fé, que procura alcançar a cidade edificada e criada por Deus, seu governo do reino, de que há muito Deus começou a preparar mediante aquele que seria sua semente da promessa, o principal santificador do grande nome de Deus. Isso fica claro em Hebreus capítulo 11, versículo 8, versículo 10, versículo 16. Então, Deus, ele, através desse enviado, desse prometido, ele começou a preparar a raça humana muito antes do primeiro livro do Novo Testamento. Porque aqueles do Antigo Testamento, já no livro de Gênesis, eles faziam sacrifícios, crendo naquele que viria. Eles obedeciam, crendo naquele que viria. O próprio Abraão oferece, entrega, mais que oferecer, dízimos ao sacerdote de Deus. José mostra sua fidelidade a Deus. Tudo isso no livro de Gênesis. E vemos os acontecimentos finais ali naquele maravilhoso livro. Estudemos o livro de Gênesis e certamente entenderemos as grandes, tremendas revelações contidas no Antigo Testamento, plasmado no cumprimento ali do Novo Testamento. Gênesis realmente é o livro da inspiração de Deus. É um livro de Deus para o nosso crescimento, conhecimento e elevo espiritual. Que Deus nos abençoe.